eu tenho uma aqui que é o seguinte, vamos supor, beleza, eu me tornei advogado, passei na OAB, né? Porque, vamos supor, na área de medicina, existem várias, eu posso ir para cardio, né? Eu posso ir para dermatologista, né? Sim, N ramos, né? E assim, o que você orienta assim na hora de conhecer ou escolher a área, né? Certo. Bom, no direito, assim como na medicina, existem várias áreas que você pode seguir. Sim. Eu sempre falo que a pessoa tem que ir por afinidade, o que ela gosta de fazer, e também por que dá dinheiro, né, gente? Porque hoje você tem que olhar para o que dá retorno financeiro. As pessoas ignoram totalmente essa área, né? Não, assim, ó, eu atuo na área previdenciária por motivos bem pontuais. Eu comecei a atuação na advocacia, eu fazia direito do consumidor. Inclusive, eu tenho vários cursos nessa área, entendo bastante direito do consumidor. Acidente de trânsito e ações de seguradora. Como que eu encaminhei? Então, veja, eu atuava em várias áreas junto. Porque no começo, Altair, não tem como você escolher muito. Você tem que fazer meio que tudo, entendeu? Sim. É tipo um clínico geral. Exatamente. Aí, com o tempo, você vai afunilando. E aí, você consegue escolher o que você quer fazer de fato. Hoje, eu posso dizer que 90% do meu trabalho é no previdenciário. Graças a Deus, eu consegui hoje, depois de tanto tempo de carreira, acho que tem uns 5 anos, uns 4 anos só que eu tô fazendo só mais essa área de previdenciário. Antes era tudo. Era divórcio, era investigação de paternidade, era consumidor, era seguro. Então, assim, é aquele samba no começo, não tem jeito. A não ser que você entrar numa sociedade que já tem um nicho bem afunilado ali, só de empresarial, por exemplo, ou só de tributário, mas o nosso era bem aleatório ali, a gente tinha bastante área ali que nós atuávamos. E aí, eu comecei a perceber que no direito previdenciário existia uma garantia muito grande de recebimento. Por quê? A gente recebe da União os nossos honorários. Vem da União. Da União. Então, eu ganhei minha dificuldade é só ganhar o processo. Se eu ganhar o processo, eu vou receber de quem? Do Estado. Aliás, da União, né? Sim. Então, não tem chance nenhuma de eu não receber. Quando você atua em outras áreas que você não recebe da União, você tem outros desafios, como ganhar o processo e receber o processo. Entendeu? E eu já não passo mais por isso. A minha única dificuldade é ganhar o processo. Se eu ganhar o processo, eu vou. Tanto é que o pessoal compra precatório. Então, você tem um precatório, tem um RPV que é através da onde é a forma como nós recebemos, isso vira uma moeda. Hoje é uma moeda o precatório. Eu recebo ligações, às vezes, de pessoa querendo comprar precatório, fazer troca com deságio e tal. Então, assim, isso foi um dos motivos que me fez partir pro previdenciário, é a garantia de recebimento. Porque eu tenho vários processos no escritório de acidente de trânsito, por exemplo, que eu ganhei, mas não levei. Tá lá, ó, rodando, tentando penhorar coisa de cliente, mas não acha, não tem patrimônio. Então, assim, aí você tem que pegar a sentença, colocar num quadro e colocar na parede. Dinheiro mesmo você não vai ver, entendeu? Então, um dos motivos que eu parti pro previdenciário foi isso, foi a garantia de receber honorários. Junto a isso, é essa questão de propósito, que eu falo que é uma coisa que, eu não sei, né, qual que é a religião de vocês, enfim, mas eu sou uma pessoa de muita fé, uma pessoa que crê muito em Deus, tudo na minha vida eu faço com base em oração e direcionamento de Deus, e eu vejo que eu ajudo muitas pessoas nessa área, muitas, assim, e isso pra mim é, assim, muito gratificante, porque eu pego uma pessoa que não tem mais nenhuma uma esperança e eu faço essa pessoa reviver. Entendeu? Por quê? Às vezes a pessoa não tem dinheiro pra sobreviver. Já aconteceu várias vezes, né? Tem meu irmão que me ajuda. Às vezes ele vai na casa atender a pessoa porque a pessoa não consegue ir até o escritório. E a gente faz essa intermediação ali. Ele me ajuda nesse sentido. E às vezes ele fala pra mim, nossa, Mayara, o dia que ele chega pra conversar, ter a primeira conversa com o cliente, ele encontra um cliente. O dia que ele volta pra ir com o cliente ao banco pra receber, é outro cliente. Então parece que você pega aquela pessoa, tira da lama, lava ela e devolve ela para a sociedade. Até me arrepia, gente, falar. Que sério. legal, não, legal. Porque mesmo. é uma área, assim, interessantíssima. E isso parece que o dinheiro vira um plus, você entendeu?
Quando você tá fazendo o bem e ajudando pessoas, não tô sendo hipócrita nem fazendo Sim. demagogia, mas Sim. você faz o bem ali, isso parece que reverte em dinheiro. Vai É uma consequência, né? Uma consequência, entendeu? Fiz o meu propósito, cumpri meu propósito e ainda ganhei dinheiro. Exatamente. E tudo foi sendo direcionado para esse... Isso é da hora, né? Isso é da hora. Exatamente. E tudo isso foi sendo direcionado para esse caminho, assim, do jeito que eu tô falando pra você. Não teve uma coisa assim, nossa, eu nasci pra fazer previdenciário. Não, foi acontecendo, foi sendo direcionado e tem pouquíssimo tempo. 4 anos que eu atuo nessa área, eu fiz especialização, fiz vários cursos, me especializo. Inclusive, eu vou fazer um curso essa semana, faço bastante curso de especialização, porque é uma área muito difícil, né? Tanto é que você vai encontrar pouco advogado que faz. É uma área, assim, difícil, que ninguém gosta e que precisa muito, tem uma demanda muito grande. Entendeu? Cara, é muito importante você falar isso, porque assim, no início você começou a falar que você gostava de brincar de escritório, né? Muita gente que assiste a gente, até em outros episódios, tiveram a impressão aqui de que você nasce com um dom, com uma parada surreal, algo, né, extraordinário, e você falando que acontece, as coisas acontecem, que você passou por várias coisas na vida, até que Deus te direcionou para essa área, é muito legal para as pessoas entenderem que, assim, por mais que você se sinta perdido em certos momentos, ou que você não esteja, sei lá, numa carreira super nichada, você ainda pode se nichar. Sim. Né? É muito difícil você ver alguém que, nem tem a história do cara lá, que desde criança desmontava e montava os relógios. O cara seguiu essa carreira a vida inteira. A grande maioria das pessoas, né, acho que você vai concordar comigo, Altair, também, vão passar por um caminho de pedras. Exatamente. É um caminho que você vai ter que, sim, montar e desmontar relógio, vai ter que vender, você vai passar por empresas, trabalhos, dificuldades, até que você se encontra, até que você vai fazer aquilo que você chega em casa e você fala, caramba, eu fiz bem pra alguém e ainda ganhei dinheiro, olha só. Você sabe que eu sempre fico pensando, o que foi o... Porque hoje, graças a Deus, tem hora que eu nem acredito, assim, na fase que eu tô vivendo, de tanto perrengue que eu já passei, gente, sério, porque foi tão difícil chegar aqui. E eu sei que eu não cheguei, assim, nem na metade do que eu quero ainda. Sim. Mas umas vezes eu fico pensando, assim, né, o que eu fiz? Sabe que uma das coisas que me vem sempre na cabeça é que tudo que você for fazer, dê o seu máximo e o seu melhor. Quando eu fui professora, eu queria ser a melhor professora. Quando eu vendia celular, eu era a melhor vendedora. E eu não tô aqui me achando, não, gente. Eu tinha isso dentro de mim. Sim. E como que eu era melhor? Né? Exatamente. E eu sempre tive dentro de mim, por exemplo, quando eu vendia celular, eu chegava, eu apresentava todos os benefícios pro cliente, eu não enganava o cliente, eu não mentia pro cliente. Eu cansava de ver meus colegas lá vendendo celular, vendendo plano, enfiando plano nos clientes lá que ele nem queria. Aquelas coisas que a gente vê em empresa de telefonia. Eu não fazia isso, gente. Quem trabalhou comigo sabe, se tiver alguém que tá assistindo sabe. Eu não tinha problema com o Procon de cliente. Por quê? Eu falava sempre a verdade pro cliente. E eu dava o meu máximo. Eu ia lá e pá, vendia pra caramba e tal. Quando foi pra advocacia, é a mesma coisa. Então, assim, se eu puder dar um conselho pra vocês hoje, é isso. Dê o seu máximo, tá? Aprenda que para você ser bem-sucedido em alguma área, qualquer que seja, você precisa dar o seu máximo e o seu melhor. E não adianta você esperar alguma coisa chegar para aí você dar o seu máximo. Ai, mas eu não tenho um celular bom. Faz com o celular que você tem. Ai, mas eu não tenho um computador, um MacBook. Faz com o computador que você tem. Ai, mas eu não tenho escritório. Vai na OAB. Lá na OAB tem sala para você atender. Ah, mas eu não tenho carro. Você entendeu? Então, assim, não usa aí essas muletas, né? Faz o que tem que ser feito, dá melhor, porque o resultado vai vir, gente. Não tem jeito. Cortella já dizia, né? Dê o seu melhor, da maneira que você pode dar o seu melhor. Duas observações bem bacanas sobre isso. Uma vez, com um colega que vendia seguros, né? Da nossa idade, assim. Perguntei pra ele, cara, você acredita no que você vende? Quando chega um senhorzinho lá, senta na sua mesa, você tá vendendo um seguro pra ele. Na verdade, ele vendia uma renegociação. O cara tá endividado, ele renegociava a dívida. Ali eu perguntei, você acredita nisso aí? Quando você vende pro cara? Ele falou pra mim, não. Cara, eu não acredito. Eu sei que eu tô enganando ele. Não. Aí é complicado. Eu sei que eu tô enganando ele. Imagina, como é que você faz esse trabalho, cara? Né? Importante que a Mayara falou ali, né? Que nunca enganou o cliente. E é muito fácil você enganar um cliente quando você encontra um leigo no assunto. Que nem se você chegar aqui na gente agora com um processo e você destrinchar aqui pra gente falando N coisas, a gente vai se enganar. Até mesmo na advocacia, às vezes o cliente chega na minha mesa
e fala assim, doutora, eu falei com não sei quem e ele disse que é causa ganha. Aí sabe o que eu falo? Então você pega e leva pra ele. Porque eu não vou garantir isso pra você. Porque às vezes eu sei que o processo tem 90% de chance de dar certo, sei, mas não é 100%. Hoje mesmo está sendo julgada uma tese que nós estamos esperando, uma tese bem importante na minha área, pelo STF. Essa tese, ela tá em pauta, assim, já há anos. Tá igual aquele meme que tem lá, tava ruim, tava bom, piorou, ficou ruim, ficou, sabe? Tá igualzinho. Então, assim, eu tô com casos lá ajuizados, estou só esperando a notícia. Hoje acho que finaliza, eu espero, né? Então, assim, o judiciário, a gente tá vivendo uma fase difícil do judiciário, e o judiciário, ele é incerto. Então, quando a pessoa dá essa informação pro cliente, causa ganha, cara, é assim, muito arriscado. Isso é até errado, certo? Da parte do advogado? Eu não falo isso pro cliente. Você não vai me ver falando isso pro cliente nunca. Porque não é causa ganha. Existe uma causa ganha, assim? Não, que o cara... nenhuma. Então, né, é uma propaganda totalmente mesmo que seja ali. uma causa que está totalmente dentro da jurisprudência, que está totalmente dentro da legalidade, ela não está ganha. Porque pode entrar ali dentro daquela vara, né, na mão daquele juiz, o juiz falar, não é meu entendimento, e julgar improcedente. Então, assim, eu não falo isso pro cliente. Então, eu começo sempre os meus atendimentos, assim, tento explanar. Eu até tenho problema, às vezes, né, de falar muita verdade pro cliente, porque tem advogado que mente muito pro cliente. E aí, como eu sou a pessoa que tento falar o máximo né, que eu posso de verdade, os meus clientes são pessoas, às vezes, que têm uma dificuldade maior de entendimento, alguns não sabem ler e tal, e eu tenho essa dificuldade de estar explicando, alguns, às vezes, eu tenho que ligar, e eu tô todo esse atendimento, tenho todo esse cuidado, quando a pessoa não, eu mando ir lá na casa explicar, entendeu? Então, assim, eu tenho sempre esse cuidado de explicar bem e de não criar falsas expectativas com o cliente. Porque eu sei que ele pode depois se confundir. E depois isso é ruim pra você mesmo. Porque se você me vende essa xícara aqui e fala pra ela, Mayra, ela não vai quebrar. Pode cair no chão que ela não vai quebrar. E ela cai e quebra, eu vou falar, ele mentiu pra mim. E eu vou te procurar de novo? Não vou, entendeu? Agora, se você fala pro cliente, olha, eu vou dar o meu máximo. A minha intenção é conseguir o melhor benefício para você, é conseguir a melhor sentença no seu processo. Aí você tá sendo sincero com o cliente, tá? Legal. Então, um dos meus princípios que eu sempre tive na minha vida, em qualquer emprego que eu tinha, era isso, era de sempre dar o meu melhor, da melhor forma, o melhor que eu tinha, na verdade. Não é que eu era melhor, o melhor que eu